Doutora Jaqueline Valadares, delegada de polícia titular da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, capital. Dedo na cara pode? Então, certas condutas já são um primeiro passo para uma agressão mais efetiva. Esse dedo em riste na cara, muitas vítimas chegam na delegacia noticiando essa situação. E dependendo do contexto, isso aí entra já como uma ameaça, porque a postura agressiva, a forma com que você se impõe, coloca o dedo no rosto de uma pessoa, isso já pode ser interpretado como uma ameaça. E nesse caso eles não tinham um relacionamento, né, amoroso, enfim, era uma questão trabalhista, mas é uma agressão. E isso dentro de um relacionamento, o marido ou o companheiro botou o dedo na cara, empurrou, isso tudo é agressão. Sim. Cabe medida restritiva? Cabe. As medidas protetivas, inclusive, elas podem ser solicitadas fora do juízo criminal. Então, existem situações em que ainda não houve uma agressão efetiva, mas, às vezes, durante um processo de separação difícil, o próprio juízo da vara de família, ele pode decretar a medida protetiva. Muito comum a medida protetiva ela está associada a processos criminais, então a vítima solicitar na delegacia de polícia, mas não precisa esperar acontecer um crime para solicitar a medida protetiva. Meu marido começou a brigar, botar dedo na minha cara, eu pode ir lá na sua delegacia, é Vila Mariana, né? Isso. Doutora, hoje o Estado garante a essa mulher o acolhimento? As medidas protetivas, elas são extremamente efetivas, William. A maior parte dos casos de feminicídio acontecem com vítimas que não tinham medidas protetivas deferidas em seu favor, né, contra o agressor. Inclusive, infelizmente, esses casos que a gente está se deparando hoje são 2 situações de feminicídio em que não havia uma medida protetiva, situações em que as famílias noticiaram haver um histórico de abusividade na relação, mas que nunca houve registro de ocorrência. Coincidentemente, os 2 casos tinham esse ponto em comum que a gente está trabalhando hoje. Então, as medidas protetivas, elas são uma proteção efetiva do Estado, elas funcionam bastante. E aí, caso o investigado, o autor, ele esteja descumprindo essa medida, ele pode ser preso em flagrante por um novo crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva, que sequer pode ser arbitrada a fiança pelo delegado de polícia. Então, se ele chega numa situação de flagrante de descumprimento, ele fica preso lá, só o próprio juiz pode soltá-lo, se for o caso, arbitrar uma fiança. E, além disso, ele ainda pode ter a prisão preventiva dele decretada. Então, são medidas efetivas e, caso ainda assim o agressor esteja descumprindo, esse descumprimento pode ensejar a decretação da prisão dele.